Ontem, quando o nosso pai pediu para que eu viesse ministrar a palavra, no momento eu fiquei aflito assim, né? Por causa da responsabilidade que é ser porta-voz, né, daquilo que Deus tem para falar para nós aqui na igreja. E à noite eu comecei a meditar, a orar e falar com Deus, sendo um culto de família, né? De algo que tem um poder gigantesco de destruir famílias. Não só famílias, mas também a nossa vida cotidiana. Se fosse para eu intitular mesmo essa mensagem, para ficar gravada no coração dos irmãos, seria até uma forma de gravar mesmo, como um sermão, seria como: aprenda a falar. Aprenda a falar. O pouco de experiência que eu tenho de casado, vida profissional, vida familiar entre pai, mãe, filhos, não sou tão experiente na vida matrimonial como nosso pai, mas já apanhei muito por não saber falar. Às vezes o que queremos falar, se não é colocado da forma correta, como a pessoa irá entender, é totalmente diferente daquilo que soltamos. E com isso ocorre marcas emocionais, acabamos jogando fora coisas que poderiam ser contornadas, coisas que poderiam de alguma outra forma ser instaurada a paz. E para iniciar eu vou passar por alguns versículos para deixar bem gravado isso. Eu vou iniciar com esse versículo aqui. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 10 e versículo 19. Se alguém não tiver Bíblia, acho que o Gabriel vai colocar aqui A minha tradução está um pouco diferente, mas quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Pensa num conselho, irmão. Pensa num conselho. Como eu dizia, como várias vezes na nossa vida acabamos perdendo coisas, perdendo oportunidades, perdendo relacionamentos por não sabermos se expressar. Isso de uma forma natural, quero colocar ainda não como nós como os cristãos ainda, mas de uma forma natural aqui na terra, para vivermos em relações interpessoais com pessoas aqui na nossa vida. Se nós não soubermos falar, colocamos tudo a perder. Deus pode abrir grandes portas, Deus pode fazer grandes milagres, mas se não formos aptos a saber se comunicar com aquela oportunidade, acabamos perdendo. E às vezes colocamos a culpa em Deus ainda, mas é porque não sabemos falar. Quantos de nós aqui já numa oportunidade, eu mesmo já perdi oportunidades por não saber me expressar, não saber me comunicar. Na época, é claro, a imaturidade da idade contava muito, mas eu já tinha o conhecimento de Deus, já tinha conhecimento da palavra, mas não vivia aquilo, não aplicava. Quando recebia alguma palavra, acabava sendo impossível e rebatia aquilo com agressividade. Quantas vezes no meu casamento, coisas que poderiam ser apaziguadas naquele momento, por causa do nosso orgulho, por causa do meu orgulho,
aquela briga acabou se prolongando, acabamos dormindo um virado de cara para o outro, um de costas para o outro. Isso não é bênção, irmãos, pelo simples fato de não saber falar. Nosso sábio irmão Salomão aqui disse que quem fala demais, quem não controla aquilo que fala, está pecando. Pare de perder oportunidades na vida. Não entre em brigas que você não deve entrar por não saber falar. Você que está em casa também ouvindo, aprenda a falar. Agora eu quero entrar numa parte do que eu falei agora, é somente entre vida interpessoal, mas nós como os cristãos, a palavra diz que a nossa boca, ela tem que ser fonte de vida. Agora eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Dos seus lábios tem saído vida ou tem saído morte? Tem saído conforto ou desconforto? Tem saído paz ou ira? Tem saído alegria ou tristeza? Honra ou desonra? Quando você abre a boca, há transformação de acordo com aquilo que você está falando ou destruição, caos? Quando abrimos a boca em um ambiente, naquele ambiente cria-se um ar de reconciliação ou um ar de contenda. Às vezes você se pergunta para Deus: Deus, por que a minha casa está dessa forma? Por que minha casa está dessa maneira? Deus está te falando hoje, porque você não sabe falar. Você não sabe conversar com a sua esposa, com o seu esposo. Você não sabe conversar com seus filhos. Tudo você amaldiçoa. Você amaldiçoa o seu trabalho, de onde você tira o seu sustento. Eu odeio esse lugar, eu odeio essas pessoas, não aguento ficar mais aqui. Aleluias. Glória a Deus, santo o teu nome, Senhor. Eu quero te ensinar um pouquinho que eu aprendi de como aprender a falar. Gabriel, coloca por favor para mim Tiago, capítulo 1, versículo 19, para os irmãos não se distraírem abrindo a Bíblia. Aleluias. Assim, meus queridos irmãos, tem dizer esses princípios em mente. Pode continuar. Toda pessoa deve estar pronta a ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Tiago é considerado o Salomão do Novo Testamento, muito sábio. O que ele está dizendo ali, irmãos? Praticamente, nós temos duas orelhas e o nariz não é só para estética não, viu? Temos duas orelhas porque devemos ouvir mais. Gostamos de atropelar as coisas. Às vezes as pessoas estão falando algo para a gente, e aquele anseio de querer falar, de querer se aparecer, de querer ser o melhor, você sai atropelando tudo, falando tudo coisa com coisa, assuntos que às vezes não tem nada a ver, para não querer se diminuir do que aquela pessoa está falando para você. Nós fazemos isso, isso é do ser humano. Nunca queremos ficar por baixo, nunca. O nosso Senhor Jesus, quando passou por essa terra, todos que chegaram por cima, quando chegaram diante dele, não conseguiram nada dele, não conseguiram nada. Mas todo aquele que chegou por baixo, beijando os pés, se humilhando, conseguiram tudo. Conseguiram perdão para os pecados, salvação para a alma, para a família, conseguiram prosperidade, porque simplesmente sabiam falar. Aqueles que chegavam por cima falavam para ele: quem é você?
Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Agora quem chegava assim, ó, pensei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é redentor dos nossos pecados. Porque sabia falar, irmãos, sabia. Quando sabemos o que queremos, onde queremos chegar, o orgulho de querer estar por cima, ele não existe mais. O orgulho de querer ser o melhor, de querer se aparecer, de querer ser aquele que sabe tudo, que entende de tudo. Quem já conversou com uma pessoa que pensa que sabe de tudo? Aquela pessoa que tem um argumento para tudo. Aquela pessoa que não sabe ficar com a boca fechada. Desculpa, irmãos, mas cala a boca. Cala a boca e você vai prosperar. Fique em silêncio e você vai prosperar. Aleluias. Vou reforçar. Olha o que o Salomão diz: se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é tolo e passará vergonha. Quantas vergonhas passamos por dia, irmãos? Sendo cristãos ainda, conhecendo o que está escrito. Aleluias. Quantas guerras entramos sem necessidade. Quanta contenda criamos por simplesmente não fazer isso, ó. Amém. Amém, irmão. Não, você tem razão. Não vamos entrar nisso não. Amém, querida. Não, Deus te abençoe. Me desculpa se eu fiz isso. Amém, querido. Isso falando esposa a esposo. Me desculpa, não, eu me expressei mal, acabei levantando a voz, estou nervoso com outra coisa. Estou nervoso com outra coisa do trabalho. Me perdoa, não vou falar mais nada. Temos que ser assim, irmãos. Eu vou contar de 3 episódios na Bíblia de pessoas que não sabiam falar e acabaram. Na verdade, um exemplo bom e 2 exemplos ruins. Do exemplo bom do que aconteceu e do ruim do que aconteceu também. No livro de Juízes, no capítulo 8, versículo 1. Aleluias. E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar com Gideão: que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste para quando saístes a combater Midian? E o admoestaram severamente. Arrepiaram Gideão. Para quem não sabe, o povo efraimita da tribo de Efraim era um povo daqueles irmãos que a gente conhece bem nesse tempo assim, aquele irmão que quando a gente está fazendo alguma coisa, ele não se oferece para fazer. Ele passa de longe, mas quando aquele negócio dá certo, ele chega assim: por que você não me chamou para fazer junto? Por que você não ligou para mim? Eu estava em casa lá sem fazer nada. O povo efraimita era desse tipo. Vamos seguir. Vamos seguindo que Gideão, a resposta de Gideão para esse povo. Então lhes ponderou: que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes medianitas, Obed e Zebe. O que pude fazer eu? Não se compara com o que fizeste vós. Diante desse esclarecimento, aclamou-se a indignação deles contra Gideão. Com uma simples palavra, Gideão acalmou tudo. Ele praticamente disse assim: por que eu ia chamar vocês?
Essa batalhinha que eu fui lá lutar, seria besteira chamar vocês são pessoas que lutam batalha gigantesca, seria um desperdício de força chamar vocês. Aquilo ali é uma coisa pequena, é pra gente pequena como eu. Ele se humilhou, e ali cessou-se a confusão. No mesmo livro de Juízes, capítulo 12, versículo 1, o mesmo povo, chorão, questionou agora Jefté. Então os guerreiros de Efraim foram convocados, atravessaram o Jordão em direção a Zafon e questionaram a Jefté: por que fostes combater os amonitas sem nos convidar a peleja contigo? A mesma história, irmãos, a mesma história. Porque este ato de desprezo queimaremos tua casa e a ti com ela. Mas ó, a resposta diferente. Diante desta ameaça, Jefté replicou: eu e meu povo estivemos envolvidos numa guerra grande com os amonitas. Jefté já se engrandeceu. Diferente de... Continua. Apesar de eu vos ter mandado chamar em nosso auxílio, vosso socorro jamais chegou para nos livrar das mãos do inimigo. Coloca no versículo 6, por favor. Se declarava, não lhe ordenavam. Então dize Sibolete. Se as pessoas dissessem Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, continua. Prendiam essas pessoas e a matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela época. Vocês entenderam, irmãos, o não saber falar, o não saber se comunicar, eram todos servos de Deus ali, guerreando um contra os outros. Se eu não souber me dirigir ao anjo da igreja, a guerra está instaurada. Se eu não souber me dirigir aos meus líderes, Janine, se eu não souber me dirigir aos irmãos, o que isso daqui vai virar? Contenda. Deus não habita em contenda, Deus não age em contenda. A sua casa está destruída porque há contenda. E às vezes a coisa mais simples de se fazer, silêncio. Deus age no silêncio. Deus age no silêncio. Não tente se justificar, não tente fazer justiça com suas próprias mãos. Não abra sua boca para afrontar ninguém. Deus está vendo o que está acontecendo. Se você foi humilhado, se você foi injustiçado, não revide. Desculpa de novo, cale a boca. Cale a boca e Deus vai fazer um milagre. Outra situação de alguém que não sabe falar. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10. Aleluias. Então Nabal recrutou os mensageiros de Davi e disse: quem é Davi? Quem já se sentiu irritado, irmãos, com esse tipo de arrogância? Para alguém falar para você: quem é você, mano? Quem é você para falar comigo? Confesso que eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E ainda ouço. Vivemos com seres humanos. Vivemos com pessoas que não têm a essência que nós temos. Vivemos com pessoas que não têm o emocional que nós temos. Vamos continuar? Então, quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Pode continuar. Tomaria eu do meu pão a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vem? Aleluia. Para quem não conhece essa história, Davi,
antes de ser rei, após ter recrutado cerca de 600 homens, que era a escória da sociedade na época, ninguém dava nada para eles, cerca de 600 homens, e ficava vagueando, muitas vezes fugindo do rei Saul na época. E em uma determinada situação, os pastores de Nabal, com toda a criação dele de ovelhas, ficavam com as ovelhas perto de Davi e dos seus homens, e Davi, por um determinado tempo, cuidou deles, protegeu eles naquela época. Todo mal que vinha contra eles, ladrões, Davi lutava e protegia eles. Chegou uma hora que Davi estava sem mantimentos e resolveu cobrar o favor. Pediu para que seus homens fossem até Nabal e pedisse mantimento para eles. E Nabal respondeu dessa forma: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? De onde vem esse? Não vou tirar do meu pão para dar para esses, não. Davi se enfureceu muito, irmãos. Levantou cerca de 4.000 homens e foi para matar Nabal. Por sorte, existia na casa de Nabal, sua esposa, uma mulher sábia, uma mulher que sabia falar, uma mulher que sabia dialogar, sabia expor aquilo que ela queria, uma mulher generosa, e foi ao encontro de Davi com mantimentos de sobra e disse, chegou lá, se ajoelhou diante de Davi, pediu perdão pelo que o marido tinha feito e apaziguou ali a guerra. Senão Davi tinha destruído tudo. Davi era conhecido por chegar em lugares assim e não deixar nada, nem criança, nem animais, nada, nem adultos, nem idosos. Ele matava tudo, ele limpava tudo. Ia ser uma destruição, simplesmente porque Nabal não sabia falar. Era um homem truculento, um homem grosso. Ei, vocês homens, vocês estão sendo grossos com suas esposas? Eu estou sendo grosso com a minha esposa. Aleluias. Elas são sexo frágil. Elas têm que ser tratadas com carinho, com amor, com respeito. Sabe aquela brincadeira que todos fazem? Aí ó, é pau mandado. Seja pau mandado mesmo. É minha esposa que manda em mim. Me amei, irmãos. Me amei. De certa forma, nós somos o sacerdote da nossa casa. A responsabilidade está sobre nós. Mas o que seríamos nós sem a sensibilidade delas? Com isso já quebramos a cara, com isso já botamos tudo a perder. Eu acredito que de 100% das vezes, não, 99% das vezes, que um lar é posto a perder, é por causa da nossa insensibilidade, em saber falar, em saber conversar. E outra, estamos representando alguém que é maior do que nós. Como você tem sido visto no seu trabalho? Às vezes você até fala de uma forma que as pessoas identificam de onde você é. Fala, esse cara não é daqui, ele é de outro reino. Mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você fala. Ou às vezes você tem até atitudes boas, mas a sua boca, quando você abre, é praticamente a morte em pessoa saindo da sua boca, matando as pessoas, magoando as pessoas. Nós temos que ser vida aonde entrarmos. Temos que ser vida aonde entrarmos. Não tem meio termo. Quando entrarmos no ambiente, as pessoas têm que identificar nós pela nossa
modo de vestir. Não estou pregando costumes aqui não, irmãos. Estou falando que temos que ser diferenciados. E não melhor do que os outros, diferentes. Temos que ser luz. Temos que entrar num ambiente e as pessoas ficarem assim, incomodadas a mudar também por nós. Só que está sendo diferente. Nós entramos num ambiente, nós que estamos sendo moldados por ele. Tem uma expressão que eu gosto muito. Tem crente, o crente termômetro, né? O crente termômetro é aquele crente que chega no ambiente e ele vai mostrar a temperatura que está no ambiente. Se está 20 graus, vai ficar 20 graus. Se está 10, vai ser 10, ponto. Daí tem um crente termoclean. Para quem não conhece, o ar-condicionado. Aonde ele chega, ele mantém a temperatura do ambiente. Aonde ele chega, ele fala, ó, a temperatura aqui é essa, e ponto. Entendeu? Aqui não se fala palavras de baixo calão, aqui não se grita, aqui não se humilha, aqui só sai palavras de vida. Seja um crente termoclean. Mostre quem você é lá fora. Mostre o Deus que você serve. Mostre isso para sua família, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para o seu chefe, lá na sua empresa. Em nome de Jesus, façam a diferença. Aprendam a falar. Aprendam a falar. Dos nossos lábios precisa sair vida. E ponto, irmãos. E ponto. Em nome de Jesus. Só assim eles reconhecerão que Ele é o Cristo, que Ele salva, que Deus é amor, através dos nossos comportamentos, através das nossas palavras. Somente assim poderemos salvar o mundo, somente assim poderemos encher essas cadeiras e mudar para um lugar maior, porque aqui vai estar pequeno, em nome de Jesus. Mostrando que além de queremos transformar, nós já somos transformados, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, não só agora, mas o meu anseio é que você não se recupere dela. Que essa palavra fique batendo ali, ó. Toda vez que alguém te der falar alguma coisa, você vai querer soltar alguma coisa, você vai falar, amém, Senhor. Não. Ou se alguém falar para você, quem é você? Quem é você, mano? Fala, ó, não, eu tô aqui para te servir. Sou servo. Faça como a mulher de Nabal. Se humilhe um pouco, irmãos. Deixa o orgulho de lado. Deixa a soberba de lado, a arrogância. Entendeu? E Deus vai prosperar os seus caminhos. Pare de perder oportunidades por não saber falar. Pare de perder recursos financeiros por não saber falar. Não perca a vaga de emprego por não saber falar com o entrevistador. Não perca seu casamento por não saber falar com sua esposa, seu esposo. Não perca a sua bênção por não saber falar com as autoridades. Entendeu? Deus não se agrada de pessoas arrogantes, soberbas e que vomitam tudo o que pensam. A Bíblia fala que a sabedoria está na boca daquele que se cala. Então, mais uma vez, para deixar bem claro, cale a sua boca. Com todo carinho, cale a sua boca. Eu digo isso para mim também, cale a sua boca. E Deus vai fazer grandes coisas, em nome de Jesus.